Olá, boa tarde. No ar, mais um podcast. Hoje, com o doutor Rogério Nogueira de Abreu, pós-graduado em Direito Civil, em Direito de Proteção de Dados e com atuação no Direito Empresarial. Tudo bem, doutor Rogério? Boa tarde, Cristiane. Tudo bem? E você? Tudo bem. Doutor Rogério, vamos falar aqui hoje da Lei de Proteção de Dados. Quais as dicas que você dá para o consumidor com relação aos dados, à proteção de dados? Se houver uma suspeita de dados vazados, o que você poderia dar de dica para o consumidor? Todos nós somos consumidores, na verdade, né? Todos nós estamos sujeitos a alguma... Houve até recentemente um caso que vazou dados de uma... Acho que de uma grande imobiliária que gerou até um processo na época, eu não lembro qual foi, que parece que vazou as informações do pessoal que comprava imóveis e tal, e houve um processo na época. O que o consumidor pode fazer nesse caso? Porque isso acaba gerando um dano moral, enfim. O que o consumidor poderia fazer para se proteger ou para questionar a empresa, que ele tem um vínculo, um contrato, por exemplo? Vamos lá, Cristiane. Primeiro, é bom termos consciência que os nossos dados hoje, realmente, independente da LGPD, né, eles circulam realmente pelos meios digitais e físicos, né, e hoje é muito difícil realmente controlar. Sim. Certo? Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio exatamente para dar um controle maior. Sim. E também obrigar as empresas a dar um melhor tratamento a esses dados. Sim. Né? Não permitindo que elas possam usar indiscriminadamente. Então, numa situação onde houve algum vazamento de dados, né, a primeira coisa que o consumidor deve fazer, o titular dos dados, é entrar em contato com a empresa, confirmando se os dados deles também foram vazados, né, também tiveram esse problema, ou não. Né? Ela pode exigir dela a correção, quais são as medidas que ela está tomando para que sejam minimizados os danos causados por esse vazamento, né? E também pode fazer também uma reclamação junto à NPD. Ao PROCON também, pode, também a esses órgãos de proteção. Também é possível, tá, né? Fazer ao PROCON, apesar nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que seria o órgão responsável para tratar esse assunto, né, junto às empresas, aplicar as penalidades, não exclui os demais órgãos, né, como o PROCON, por exemplo. Também pode ser feito. Né, mas o primeiro passo é entrar em contato com a empresa, certificar de que realmente houve o vazamento dos dados, né, verificar quais são as medidas que estão sendo tomadas, né, e aí sim, se for o caso também, fazer a reclamação junto à ANPD. Doutor Rogério, você acha que na prática as empresas já estão implementando a lei de proteção de dados ou está muito tímido ainda? E ainda está muito arriscado para todos nós, né? Que temos nossos dados em tudo aí, nós temos nossos dados de alguma forma expostos, né? Sim. As grandes empresas, com certeza. Né? Logo que a lei já foi promulgada, antes mesmo de entrar em vigor, elas começaram já a trabalhar, né, na proteção de dados, até pela quantidade realmente que elas acabam tratando, tendo acesso, né, e os riscos também que elas poderiam ser implicadas. Né? Até na época, eu lembro bem, se falava muito quanto da multa, né, de até 50 milhões. Então, todo mundo ficou assustado. Se causava realmente toda aquela celeuma, né? Nossa, 50 milhões. Bom, mas essas empresas sim fizeram. Pequenas empresas, né, eu acredito, pelo que eu tenho observado, mesmo quando eu converso com alguns conhecidos, de que não é uma preocupação delas. Né? Talvez pelo medo de quanto ela teria que investir para tomar as providências na proteção de dados, o que é um engano. Sim, e é um risco, né? Porque, por exemplo, um escritório de advocacia tem dados, um dentista tem dados, uma clínica pequena. Então, assim, são dados assim privilegiados. Por exemplo, uma clínica médica tem fotos, né, por exemplo, do pós e do antes. Então, é muito... Principalmente, tem que ter os dados sensíveis. Sensíveis, né? Sim, muito sensíveis. Assim, é importante, assim, como eu falei, o grande receio das pequenas empresas, principalmente, as médias também, talvez seja a questão do tamanho do investimento, porque até naquele começo
da legislação, quando entrou em vigência, que se tornou, a mídia estava muito em cima disso, né? Eu vi que todo mundo ficou assustado, sim, né? Porque dessa multa alta. Então, e depois meio que parece que o fogo foi apagado, ninguém não fala muito disso. E é o que você falou, doutora, as grandes empresas têm mais, né, tem mais CC, tem recursos. As pequenas talvez não tenham muita informação ou acham que isso não é importante, mas isso pode gerar um grande problema para essas pequenas empresas. Pode, mas é exatamente nesse ponto que eu estava colocando. Quer dizer, elas se enganam muitas vezes na questão do investimento, porque o investimento vai ser proporcional à quantidade de dados também que ela trata, né? E, na verdade, é mais com relação a tomar medidas, de uma forma bem resumida, né? Tomar medidas para evitar que esses dados fiquem abertos. Sim. Que qualquer pessoa possa ter acesso e possa passar para frente, possa fazer mau uso desses dados. Sim. Principalmente nos casos que tem dados sensíveis, que se trata da saúde da pessoa, né, de religião, raça, opção sexual. Sim. Né? Então, esses dados realmente têm que ser muito mais protegidos. Clínicas estéticas, o pós e o antes, né? Que diz, vaza uma foto, a imagem, um constrangimento enorme. Exatamente. E mesmo se fala assim, não, mas não apareceu o rosto. Mas hoje é muito comum as pessoas terem tatuagens. Sim. Né? E uma tatuagem pode identificar a pessoa. Sim. Então, realmente, essas clínicas têm que tomar cuidado. Minha sorte que eu não tenho tatuagem, gente. Ainda não fiz nenhuma. Porque hoje é moda, né? Todo mundo faz. Sim, é comum. É comum. É comum. Mas é importante que se tratem, porque, principalmente, pequena empresa, que mas está tudo no meu caderninho, então eu não uso computador, então não estaria vinculado à LGPD. Não, está mesmo assim. Doutor Rogério, e até as empresas com seus funcionários, né? Por exemplo, um funcionário que de repente tem o portador de uma doença e isso vaza dentro da própria empresa. Isso pode gerar um dano moral, um constrangimento enorme, né? A brincadeira entre os colegas. Porque isso acontece, a gente sabe que acontece. Então, a empresa também tem que se preocupar com isso. Os dados dos seus próprios funcionários. Tem que se preocupar com isso, inclusive escolher muito bem e acompanhar também como a empresa, a contabilidade, por exemplo, contratada, né, trata esses dados, se ela tem também alguma proteção, né, se ela tem qualidade, porque a empresa responde. Sim. E você falou, poderá? Não, ela vai responder. Sim, e a lei fala, quando você compartilha dados, você compartilha responsabilidades. Então, é muito complicado isso. Sim. Né? Nós temos dados privilegiados, por exemplo, no escritório de advocacia, por exemplo. Né? O doutor, na qualidade de advogado, sabe. Você tem ali dados privilegiados, uma clínica estética. Então, tem que ter essa preocupação. E também a empresa, que seja grande ou pequena, ela tem que colocar um funcionário... ele é responsável por essa questão dos dados e deixar, sei lá, 1 ou 2, ou ter uma equipe, se for grande, para preservar esses dados e eles ter a senha desse sistema, se for um sistema, não sei como que na prática assim, né, se faz essa implementação de proteção dos dados, porque se vazar, sabe quem cuida daquela parte. Eu sei quem cuida, quem é o funcionário, quem tem acesso ao sistema. Sim, verdade. Vamos considerar aí, as grandes empresas, inclusive, quando você acessa o site delas, por exemplo, já tem um link específico que trata da LGPD, proteção de dados, quem que é o DPO da empresa, né, quem que é o encarregado de dados. Né, então, o acesso... O DPO, doutor, o DPO é aquele que controla os dados, que cuida dos dados, é isso? É o que vai ser... O responsável encarregado dos dados. Os encarregados, que vai ser aquela pessoa que vai fazer a comunicação entre o titular, a NPD, né, que vai ser o canal da empresa, né, tratando realmente com o titular dos dados, a NPD e outros órgãos que sejam necessários. Né? Sim. Então, uma pequena empresa, não necessariamente ela talvez tenha condições ou necessidade de colocar uma pessoa específica. Né? Pode ser, por exemplo, o próprio sócio. O importante é que ela tenha esse canal, né, para que o titular de dados possa, sempre que tiver alguma dúvida, pedir uma correção, qualquer outra... qualquer coisa que ele queira tratar sobre os dados dele naquela empresa, saber se realmente lá tem tratamento, se ele faz parte do cadastro, ou pedir a remoção dele por alguma razão, ele tem algum canal. Né? Então, é importante que as empresas tenham pelo menos um canal ali
registrado e de fácil comunicação, né? Sim. Que o titular possa realmente entrar com facilidade. Agora, lógico, se você tiver a possibilidade de ter mais de uma pessoa, né, para cuidar disso, lógico, elas sempre integradas, Sim, né? sim. Que quando é empresa maior, né, doutor? É uma empresa sim, maior. uma empresa média, uma empresa maior pode ter. Tem que ter mais... Da mesma forma que as empresas se preocupam e tem que se preocupar com as questões éticas dentro do trabalho, de denúncias eventuais de assédio, essas questões, elas também devem tomar cuidado e ter muita atenção também com os dados pessoais, né, com o tratamento dos dados. Então, elas têm que ter esse canal de uma forma fácil, né, porque evita, dessa forma, que ela venha a ter problemas maiores. Né? Muitas vezes, uma dúvida de um titular, porque o dado dele aparentemente não foi bem tratado, ou teve um vazamento, ele questiona a empresa. Se a empresa não tem ninguém para quem direcionar, ou não tem um canal onde ela consegue perceber que houve aquele contato, ela pode depois vir a responder junto à NPD ou a uma ação indenizatória, né? E acabar tendo um problema. A lei de proteção de dados tem que ser interpretada junto com a defesa do consumidor, na verdade, também, né, doutor? Porque o Código de Defesa do Consumidor já fala da transparência, da boa-fé, o direito básico à informação. Então, essa lei ela veio só, acho que, vamos dizer assim, tipificar, né? Melhorar. O Código, ele fala de forma abrangente. Sim. Então, a lei ela veio para dar mais proteção para os dados. É por esse caminho mesmo, Cristiane. O que acontece? Você já tinha realmente algumas menções sobre a proteção dos dados pessoais no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, na própria Constituição. O Marco Civil da Internet. No Marco Civil da Internet, exatamente. Mas aí veio a legislação até para que o Brasil também ficasse amparado junto a outros países, né? Porque as leis internacionais começam a falar, olha, você só pode negociar com aquele país ou tratar os dados lá se ela também tiver uma legislação que trate dessas questões. Então, o Brasil também ingressou nesse rol, né, dos países que têm uma legislação de proteção de dados e realmente centralizar ali, deixar ela mais clara, né, numa lei específica. Né? E essa lei, ela não exclui as demais. Né? Então, o vazamento de dados, por exemplo, ela pode gerar a multa à empresa pela NPD, como ela não exclui o titular dos dados pedir a indenização contra a empresa também. Né? Então, elas trabalham sempre em conjunto. E também tem aquelas empresas que cuidam dos dados de outras empresas, ou empresas, por exemplo, uma empresa de telefonia grande que contrata uma outra empresa de telefonia para prestar serviço, quer dizer, ela não dá conta. Então, as duas ali tem que ter uma com a outra também, essa preocupação, porque responde de forma solidária. Se eu contrato, se eu sou uma empresa de telefonia, contrato você, que é uma empresa de telefonia, e eu deixo vazar o dado aqui do nosso amigo da produção, por exemplo. Então, também tem essa... É uma coisa bem ampla, né? Bem complexa, porque... e é preocupante o vazamento de certos dados, né? Sim. De massa, por exemplo. O vazamento de... Igual houve aí, parece que vazamento do Serasa, essas coisas aí. É bem complicado, né? Sim. Ainda mais, por exemplo, o Serasa tem dados muito sensíveis, né? Eles chegam, inclusive, até ter acesso... algumas questões bancárias. Não, infelizmente, nós aqui em São Paulo sabemos que você vai lá na Santa Efigênia, você compra. Sim. Infelizmente, agora com a lei, deve estar... o pessoal, não sei como que faz, mas vende tudo. É complicado isso. Sim, mas aí que está a questão, Cristiane, como eu coloquei no começo. Os nossos dados hoje, eles estão... Que era uma coisa que não se preocupava tanto, mas com a globalização... A digitalização, a universalização da internet. Fica mais fácil em um instante, seus dados estão no mundo todo. E você foi num restaurante, você pediu uma nota fiscal, você forneceu um CPF. Você foi numa outra loja, você fez lá um cadastro para pedir um cartão de crédito ou... qualquer coisa, você preenche seus dados em todos os locais hoje. Numa rifa você coloca. Então, de uma certa forma, os nossos dados já estão no mundo.
Tá? Ou seja, eles já estão um pouco descontrolados, mas isso não Sim. desobriga Sim, as empresas a tomarem o cuidado realmente no tratamento, na guarda desses dados. sim. E Né? tem que Então, ter por uma isso fiscalização bem ativa com relação a isso, tem né? que ter, mas por isso que, inclusive, das próprias empresas. Então, se eu Sim. contratei um parceiro e ele vai ter acesso a dados, seja dos Sim. meus funcionários, dos meus clientes, né, dos meus fornecedores, lá onde tem o vendedor, que está o nome do vendedor, o telefone pessoal dele, e-mail. É obrigação das empresas também saberem quem é que eu estou contratando. Sim, Né? Então, não adianta só chegar e falar, porque esse preço é mais barato, eu vou contratar esse daqui, e não conhecer a empresa, saber como é Sim. que ela trabalha, porque se ela coloca esses dados num computador, por exemplo, coloca lá numa planilha de Excel, num computador que é aberto a todo mundo não da tem empresa. senha. Aí não tem... senha, não tem nada, não está anonimizado o dado. Sim, Né? A pessoa, qualquer um que chega lá, pega todos os dados de todo mundo. Você está correndo o risco desses Sim. dados vazarem, sim. né? E você acabar respondendo Sim. por esse vazamento. Sim, é que eu falei, Né? a empresa coloca alguém para cuidar dos dados, aí é que você falou, não tem uma senha, não tem um sistema, aí não adianta. Então tem que ter uma pessoa específica para que se vazar, não. Quem cuida dos dados? Por que vazou? Alguém, um hacker invadiu o sistema? O que aconteceu? Nesse ponto, podemos até colocar o seguinte... Aí não, e tem essa questão, assim, também, assim, complicada. Além a questão também da invasão, né, dos hackers e tal, Sim, dessa... sim. Porque hoje podemos dizer que o crime está tão organizado e a tecnologia, enfim, que eu acho que é até complicado você falar que os dados são 100% seguros. Não, isso esquece. Eu acho que não esquece, são. Não, esquece Não tem realmente, como. porque as empresas, vamos falar das grandes empresas, elas têm condições de investir realmente Sim. em sistema de seguranças, de firewall e outras coisas tantas Sim. que existem aí para impedir Sim. a A invasão. a criptografia, aquela coisa toda. Mesmo assim, ainda ocorre. Sim, Né? E nós vimos grandes empresas, inclusive de tecnologia, sim, que em tese não teriam esse Sim. problema, mas existe realmente. Sim. Tem horas que não aguentam. Um pequeno, então, mais ainda. sim, Né? A questão que nós temos é o seguinte, por exemplo, você foi lá no meu escritório, eu peguei todos os seus dados ali para ingressar com uma ação, sim, tá bem? Uma hora, esses seus dados vão estar até públicos, porque eles vão estar num processo, e o processo é público, salvo exceções. sim, Né? Então ali não tem como controlar alguém fazer mau uso deles. Mas Sim. dentro do meu escritório, quem tem a necessidade de ter todos os seus dados? Se não tem necessidade, assim numa pequena empresa, né, para que esses dados têm que ser circulados para toda a sim. empresa? Não. Tem que ter uma restrição. Por exemplo, olha, o faturamento precisa ter porque ele vai ter que emitir a nota fiscal. Ok, Sim, ele vai ter acesso, mesmo assim controlado. sim, Né? Mas, outra coisa, por exemplo, um outro exemplo. Para que eu preciso, por exemplo, se não for uma causa específica nesse assunto, mas por que eu preciso saber da sua religião? é verdade. Para que eu preciso saber da sua orientação sexual? Sim, Né? E hoje nós temos ainda, se você chega em algumas empresas, você vai preencher aquele cadastro ali para é que ela verdade. possa fazer... Tem muitas Aí você perguntas, pergunta assim, mas, pra quê? gente, eu estou comprando uma televisão, para que ele quer saber Sim, qual que é a minha religião? Sim, sim, Para que ele quer saber, ainda que na hora ele vai ver a minha cor da pele, mas para que ele Sim. quer saber qual que é a minha raça? sim, Então, as empresas também não têm tem que tomar cuidado, que elas não têm que ter necessidade de... eu acho que quanto mais dados ela pega, mais Mais risco risco ela ela tá correndo. está correndo. Sabe aquela coisa de ficar com aquele formulário de Sim. 1940, né? Que era uma coisa assim que ninguém se preocupava com isso, Sim, né? E parecia ser, legal, vamos colocar lá, vamos pegar todas as informações. Hoje não há necessidade. Você tem que Sim. realmente pegar essas informações que são necessárias ao seu negócio, Sim. à finalidade que você vai ter daqueles sim, dados. sim, Né? Então eu preciso ter nome, preciso ter o CPF, eventualmente o RG para fazer, talvez o endereço, depende do fato, né? Agora, lógico, se for uma questão médica, aí sim, talvez até se Sim. enquadre essa questão da raça, sim. O da tipo de questão sangue do tem tipo que de ter. sangue, da questão religiosa, Sim. porque você tem algumas Sim, religiões, por exemplo, que Sim. proíbem a transfusão de sangue. sim, que é testemunho de Então, o Jeová. médico precisa É. saber, Sim, né? E ele sim, precisa ser informado disso para que ele possa também saber que tratamento que ele vai dar, enfim. sim,
buscar os dados só que sejam necessários realmente ao seu negócio, à finalidade do que você precisa deles. Rogério, posso falar Rogério, né? Pode. O doutor Rogério fica... o acesso aos dados, o que o consumidor tem direito? Que ele pode, por exemplo, eu como consumidor, eu posso pedir a correção dos meus dados, eu posso pedir a exclusão dos meus dados, eu posso pedir a portabilidade dos dados, eu posso pedir que ele fique anônimo. Isso, que ele fique anônimo. A revogação. O que consumidor pode? Tudo isso ele pode. Todos esses que você citou, ele pode. Tá? Então, por exemplo, ele pode perguntar para a empresa, vocês têm tratamento de dados? Qual que é o tratamento que vocês dão aos dados? Por exemplo, eu comprei numa plataforma. Por exemplo, sei lá, eu fui aluna de um curso EAD. Ou eu comprei numa plataforma. E eu não quero mais. Eu posso fazer esse pedido. Eu quero que exclua os meus dados da plataforma, porque eu fui o cliente, fui, né, o consumidor. Pode ser feito o pedido, o que pode acontecer é o seguinte, existem algumas situações que a empresa tem que manter no registro dela os seus dados também para informação aos órgãos. Diploma, de educação, por exemplo, certificado. MEC, sim, né? sim. Então, ela tem que manter durante algum período. Agora, se for alguma questão de que não tem mais nenhuma necessidade de ela manter os dados, recomendação é que a própria empresa já faça a exclusão, a eliminação dos dados. Sim. Né? Porque, voltando àquela questão, quanto mais dados que ela pega, mais risco ela tem. Mais sim. dados que ela mantém desnecessariamente, mais risco ela mantém. Doutor, uma coisa que eu fico pensando, quando eu peço para uma empresa para excluir meus dados, por exemplo, aí eu peço para excluir os dados... como que ela vai provar que ela excluiu o dado? Ela vai filmar isso e guardar? Como que prova, né? Porque eu já estou viajando muito na maionese, doutor, porque eu peço para a empresa excluir meus dados. Porque eu já vi só falar sobre isso. Como que ela vai provar que ela excluiu seus dados? Será que ela excluiu seus dados? Aí já vi o pessoal falando, não, mas aí ela vai filmar, sei lá. Não sei. Eu pelo menos não entendo dessa forma. Uma vez solicitado pelo titular a exclusão, a empresa vai comunicar, olha, os seus dados foram excluídos da nossa base de dados. Até porque se vazar tem a perícia também, depois tem que fazer uma perícia. Então, mas caso a empresa, você pediu exclusão, tá? Vamos colocar uma situação. Então você pediu a exclusão, a empresa respondeu que excluiu os dados. Depois há um vazamento, e se os dados vazaram naquela empresa, para ela vai ficar muito pior. Sim. Né? Porque ela já tinha avisado, que ela já tinha informado que ela fez a exclusão, que ela atendeu a sua solicitação. Sim. Se os seus dados ainda foram vazados daquela plataforma, né, ela vai responder de forma muito mais séria. Sim. Né? Mas como eu falei, assim, o máximo que vai acontecer é a empresa falar, olha, os dados que são em excesso aqui, não tem necessidade realmente para finalidade, foram excluídos, mas esse dado ainda tem que permanecer durante tal tempo por conta dessa razão. Sim. Né? Por exemplo, uma venda de um produto. Entendo que a empresa vendeu um produto, você pode fazer uma reclamação com relação a esse produto. Sim. Né? Então ela tem que manter no registro dela durante algum tempo, pelo menos, os dados ali da compra que foi feita. Sim. Né? Mas isso de qualquer forma vai permanecer seguro, né? Tem que permanecer em sigilo, né? E só usado dentro das necessidades, realmente da finalidade que é do objeto. Né? Sim. Rogério, eu vi um caso, aconteceu no Sul, não sei se foi Rio Grande do Sul, sei que foi no Sul esse caso. A pessoa foi na farmácia, comprou uma pílula do dia seguinte e ele era casado. E aí vazou isso. Acho que tinha a funcionária tinha um grupo de WhatsApp e vazou. E a mulher dessa pessoa estava nesse grupo. Só sei que, segundo eu vi, houve a separação, divórcio. Olha, é uma coisa boa, aparentemente boa para você, uma farmácia. E aí teve que a farmácia teve que bancar o divórcio, a separação do casal, porque olha, parece uma coisa, a gente brinca, mas olha que complicado, né? É o que a gente estava falando, é uma farmácia, às vezes pequena, um funcionário vazou um dado, porque se ele é casado, por que tá comprando uma pílula do dia seguinte? Pois é, Cristiane, mas aí, provavelmente... Não, tudo bem, não sei. Não vou entrar no... Sim, também, não vamos entrar no mérito da pílula, né? Mas vamos falar sobre a atitude, por exemplo, do funcionário. Provavelmente, ele não recebeu a mínima orientação de como tratar o dado corretamente. Então, acho que isso é importante. A empresa, que seja grande, pequena,
médio porte, ela tem que instruir, dar palestra, preparar os funcionários, informar, porque às vezes também o funcionário não tem essa informação. Sim. Se as empresas, às vezes até de médio porte, não tem essa informação de como lidar com... Imagina o funcionário, que às vezes é de uma área totalmente... não tem nada a ver... Aquém disso, além disso, e como que... Então, assim, acho que é importante a informação do funcionário, preparar o funcionário. Sim, a empresa não prepara o funcionário para vender o produto dela, o serviço dela, ela não treina para que ele faça uma boa uso das ferramentas da empresa. Sim. Da mesma forma, principalmente aqueles que têm acesso aos dados, ela tem que treinar também do uso correto. Inclusive... adverti-los, né? Quer dizer, ter um termo do cuidado que eles têm que ter com os dados que eles recebem, que eles não podem copiar, que eles não podem compartilhar. Sim. Né? Todos esses cuidados. Então, a empresa que não toma essas medidas, ela vai aumentando o risco dela de vazamento de dados, né? Ou de dados incorretos, dados desatualizados. Sim. Né? E depois pode vir a responder. E da mesma forma que ela ficava preocupada, não vou fazer um investimento na questão da proteção de dados, nem que seja o mínimo, porque vai me custar caro. Sim. Só que a indenização também, mesmo que a gente não se fale nos 50 milhões, que é o limite que a lei fala do limite. Que é meio surreal também. Você fala em uma indenização de 30 mil reais, isso pode quebrar uma pequena Sim, empresa. quebra, com certeza. Então, ela tem que se preocupar em cuidar dos dados, treinar seus funcionários. Sim. Tudo isso evita, ou pelo menos minimiza, o risco dela depois de ter que indenizar um titular por conta de vazamento. Sim. E normalmente não é só um titular. Nesse caso do Rio Grande do Sul foi. Né? Tem uma farmácia pequena. Mas pode ser que, depende do vazamento, pode ser mais. Vamos lá. Um remédio específico ali, né? E aí, aquela farmácia, por exemplo, acaba deixando vazar todo mundo que comprou aquele remédio, né? E começa a virar piada. De alguma forma, né? Então... É complicado. Além da questão dos dados, uma outra coisa que nós temos que ter cuidado também é com os golpes digitais, né? O que eu vou compartilhar na internet? Porque virou um mundo muito complicado a internet. Muitos jogadores... os golpes digitais, então tem pessoas que compartilham tudo. Então, onde está, o horário, isso é perigoso até para, sei lá, ser sequestrado. Tem umas histórias meio loucas, mas acontece na prática, né? Tem, vamos lá. Deve lembrar, era comum lá no Facebook, acho que nem existia o Instagram ainda, não tinha uma rede social, pelo menos não era tão grande como é hoje. Né? No Facebook eu lembro que tinha um aplicativo que era Foursquare, alguma coisa assim. Né? E aí, cada local que você ia, você dava um check-in. É verdade. Check-in. Então, eu mesmo fazia isso no começo. Não, então, sem noção, gente. Sim, mas exatamente. Depois você vai aprendendo. Era um negócio, assim, as pessoas achavam interessante, queriam mostrar onde é que eu tô, onde é que eu fui. E não se davam conta de que ao mesmo tempo que você na inocência, né? Só que a sua rede, você pode até restringir alguns amigos, só que muitas vezes tem pessoas que também você não conhece muito bem, né? Ou podem até... tem outras intenções. Sim. E aí, realmente, isso foi um dos casos que, na época, eu lembro que foi muito difundido pelas autoridades de segurança, né? Sim. Que esse era um dos motivos que estavam facilitando sequestros ou até golpes. Sim. Naquela época, olha, sequestrei sua filha, isso, aquilo, outro, ela tá vestindo uma roupa tal, não sei por quê. Ele tinha visto na rede social. Na rede social, né? E ele, com aquela dinâmica que eles têm, eles davam um jeito, realmente, então, a pessoa que prestou atenção, a mãe, o pai, não, realmente eu lembro que ela saiu com essa roupa, como é que eles sabem? Sim. Acabavam muitas vezes caindo no golpe por conta disso, ou até mesmo facilitado o sequestro. Sim. Hoje nós temos a questão de dados pessoais, então você tem o nome completo, tem data de nascimento, tem número de telefone, né, o nome da sua empresa. Se não tomar cuidado até em fotos, você... E fica até mais fácil dos criminosos darem os golpes, porque tem tudo. Por exemplo, você faz o marketing digital da sua empresa, ou do serviço que você presta. Aí tem o que você está falando, o telefone, o endereço, aí você posta, aí tem fotos. Então, é muito fácil de cometer golpe. As pessoas fazem perfis falsos, né, pedem o WhatsApp mesmo, as pessoas, né? Então é complicado. Não,
realmente não é fácil. Né? Então, viver nesse mundo hoje digital aí, a gente está sujeito. Então, sim, isso está... Porque também você também não vai ficar escondido do mundo. Você, né? Hoje você tem que se mostrar, prestar dentro do serviço que você presta. Profissionalmente, o seu telefone profissional, então, qualquer um de nós estamos sujeitos, não importa o seu ramo de atividade. Se está na rede social, qualquer um pode ser vítima de um golpe. A primeira coisa assim, que se pode recomendar nessas questões de golpes digitais, por que a maior parte muitas pessoas caem? Pela ansiedade. Sim. Daquela necessidade de ter que responder aquele ao mesmo tempo, Sim. né? É normal, mesmo com pessoas mais novas, o desconhecimento da parte eletrônica, digital, de processamento, como é que funciona. Então, as pessoas, a primeira coisa que tem que fazer é respirar. Bom, recebi alguma coisa estranha? Sim. Deixa eu perguntar para alguém, não clica em link, não digite código que recebe. E-mails duvidosos. Ligação que estão fazendo transferência da sua conta, sabe? Simplesmente não faça, não atenda a ligação. Já viu que é possível? Não atenda. Alguém chorando do outro lado, que eu fui sequestrado. Desliga. Sim. Desliga, não começa. Né? Vai procurar realmente a informação que tem, olha, é do banco? Ligue para o seu banco, com o telefone que você tem, né, do seu gerente. Né? Não aquele que te passaram no WhatsApp, não aquele que te falaram na ligação para você confirmar. Não, e por mais esperto que você seja, ou acha que você seja, você pode cair num golpe, porque eu já caí num golpe. Da Nubank, que me ligaram. Não queria falar, mas eu caí num golpe. Eu tava tão assim, sabe? Então qualquer um pode. Às vezes você tá distraído, e eles são tão bons, muitas vezes, que qualquer pessoa pode cair num golpe. São excelentes. Olha, teve um, inclusive, que chegou até a ser engraçado. Né? A pessoa, ela filmando, ela recebeu uma ligação dessas centrais de telefones falsas do banco, e ela filmando, tipo, como se ela fosse pegar ali o bandido, né? E deixar ele sem jeito, alguma coisa. Aí, durante a conversa, o bandido manda um código para ela. E ela, naquela empolgação de que ela tá dando o contragolpe, ela passa o código que ele mandou. Imediatamente ela perdeu acesso ao WhatsApp dela. Nossa. Quer dizer, ela acabou filmando, né, o próprio golpe porque ela se empolgou. Então, por isso que eu falo, olha, viu que o negócio está estranho? Desliga. Sim, na dúvida, nem desliga. Sabe, não mantenha a conversa, nada. Procura informação no seu banco. Né? Por exemplo, evitar o acesso... golpe, tem o golpe do Pix, tem clonam as redes sociais. Por exemplo, a minha irmã tem uma empresa, presta serviço, aí foi pagar uns boletos, né? E caiu umas 2 vezes. Na hora que você vai pagar, se você não olhar para quem você está pagando... Às vezes tá ali o nome, mas na hora que você vai pagar aparece um outro nome. Então, o golpe do boleto tá muito comum. É ansiedade. Né? As pessoas vão fazer... E na corrida do dia a dia você não percebe. Vai fazendo no automático. Sim. Mas realmente são cuidados que tem que ter. Então, digitou o código da linha digitável, verificar se realmente a empresa que está aparecendo, a pessoa que está aparecendo, é para quem você deve pagar, se o valor é o mesmo. Sim. Né? O golpe do Pix, por exemplo. Né? Até recentemente estava acontecendo, as pessoas faziam um depósito na sua conta, né? Aí você recebia uma ligação, olha, eu fiz por engano um depósito na sua conta, mas não era para você, era para Joana. Você pode transferir para a conta da Joana? A pessoa de boa fé, não é dela o dinheiro, ela vai lá e transferia para a Joana. Depois ela descobria que fizeram um empréstimo no nome dela, que foi depositado na conta dela, e ela mesma transferiu para a Joana. Nossa. Né? Ou que aquilo foi, inclusive, eventualmente até de um sequestro, alguma coisa. Né? Então, aí eu começaram a ensinar. Bom, devolva para a própria pessoa que foi. Sim. Aí começou a vir um novo golpe. A pessoa devolvia para aquela pessoa e aquela pessoa entrava no Banco Central pedindo a devolução do dinheiro como se fosse o Pix errado. Então, você devolvia e depois tornava o dinheiro da sua conta. Né? Então, você veja só como os bandidos, eles são ágeis. Né? Então, hoje, nesse golpe, por exemplo, só ali, recebi um Pix estranho, você faça o pedido de devolução, ligue para o seu banco e faça para o banco fazer a devolução pelo Banco Central. Sim. Né? Então, mas olha, estou precisando para agora. Paciência, se você fez errado, você vai ter que aguardar isso. Sim.
Porque realmente nessa questão de golpes digitais, eles são cada vez mais criativos. Nós temos hoje a inteligência artificial pegando imagens. É outra coisa que perigoso, que agora a gente vai ter que lidar também com essa IA. Mas lembra que há pouco tempo o golpe mais popular era mandar alguém, como se fosse uma pessoa conhecida tudo, num número desconhecido lá, mandava no seu nome, né? Olha, eu estou aqui no mecânico, mas eu não estou conseguindo fazer a transferência, você pode fazer para mim, isso, aquilo, outro, e você, poxa, tá bom, filho, pai, ó, tá aqui, transferir, isso, aquilo, depois você via que era um golpe. Aí, lógico, popularizou, as pessoas tomaram mais cuidado. Aí o que tem acontecido, o que tem aparecido hoje? A pessoa com a sua voz, ou pior ainda, com a sua imagem, a sua voz, né, mandando um vídeo para algum contato seu. Isso é perigosíssimo, né? Então, aí como vai saber? Eu te mando um vídeo meu, sei lá, seu pra mim ou vice-versa. Será que foi realmente Cristiano ou foi o Rogério que mandou? Olha que complicado isso. Não, é muito. Mas aí porque assim, a tecnologia tá muito avançada. Tá. E infelizmente ela é muito, de uma forma que é usada para o bem, também é utilizada para o mal. Sim. Né? Então, o que você pode fazer? Respira fundo, né? Não faça nada naquele momento e tente um contato com a pessoa pelo número que você costuma falar com ela. Sim. Porque normalmente eles vão usar um número diferente. Sim. A não ser que tenham conseguido clonar o número dela, quer dizer, roubar o número dela, né? Esteja lá no próprio número. Senão, você vai receber aquele contato para um número diferente. Sim. Então, tenha calma. Eu recebo lá no meu e-mail profissional, Cristiane, pelo menos 20 spams por dia, que são tentativas de golpe. É do processo não sei o quê. Olha as fotos que nós tiramos de nós juntos. Sim. Então, a primeira coisa que eu faço, lógico que não é muito na cara aqui. E outra, já vem duplicado, então você já vê que é alguma coisa errada. Vai lá no remetente, vê se o remetente realmente é daquela empresa. Normalmente são nomes completamente estranhos, sabe? De e-mails que não tem nada a ver. Quer dizer, até processos, nem isso se escapa. Eles consultam lá, sei lá. Sim, a pessoa que não conhece não vê que aquele número de processo é estranho. E eu acabo já percebendo de cara. Pela sua prática, sempre que eu tenho assim, eventualmente ter alguma dúvida que possa ser alguma coisa ligada ao trabalho ou não, a primeira coisa eu vou lá no remetente, vejo se tem alguma ligação com aquela, né? Eles podem ter alterado o nome do remetente, ou ter usado até como eu ouvi recentemente um outro alfabeto que é parecido com o que nós usamos, né? As letras são idênticas, mas é um outro alfabeto, então você não consegue identificar que houve aquela fraude, fica muito parecido. Então, sabe, desconfiou, não clica em nada, não faça nada, né? Não atenda telefone. É a forma que você pode realmente evitar de cair no máximo. Golpe digital. Lógico, mesmo se a gente se protegendo, evitando, a gente pode, de repente, cair, mas evitar de compartilhar muita coisa, quando for preencher Não, o mínimo possível. O mínimo de dados. Exatamente. Preencha o mínimo possível, realmente, e desde que você realmente sinta segurança e a necessidade de preencher aqueles dados para aquela empresa, para aquela pessoa. Né? Se for uma pessoa estranha, evite, não forneça mesmo. O Rogério, quando a pessoa passa um Pix errado, sem querer, não foi golpe, ela passou, eu fui passar um Pix para você, passei para uma outra pessoa. É mais fácil ela pedir no banco ou aí se a pessoa não quiser devolver, ou o que é? Porque é complicado isso, porque se a outra pessoa gastou dinheiro. Então, o Banco Central tem um mecanismo especial de devolução, o MED. Né? É o primeiro caminho que tem que tentar fazer realmente, né? E comunicar ao seu gerente, pedir que o banco lhe instrua, lhe ajude a fazer esse procedimento. Pode tentar entrar em contato com a pessoa, mas como eu falei, hoje se alguém me liga falando, olha, eu fiz errado para você, eu vou falar, lamento. Mas eu vou solicitar ao meu banco a devolução, porque foi um Pix que eu não reconheço, não tinha que receber, para que ele tome as providências junto ao mecanismo do Banco Central, né, a devolução, para evitar que eu caia de novo num golpe, onde eu devolvo o dinheiro para a pessoa, né, e depois essa pessoa ainda pede a devolução pelo mecanismo do Banco Central. Então, teve alguma coisa nesse sentido? Entre em contato com o seu banco, com o seu gerente, e peça instruções para ele, faça através dos canais oficiais do banco. Tá. Agora, o banco responde pelo boleto falso, por exemplo. Eu entendo que o banco, porque ele tem que ter um sistema, sei lá, alguma coisa para evitar essa questão, porque está tendo muitos casos de boletos falsos, né? Sim, em princípio ele vai responder sim. A questão é saber de que forma que esse boleto chegou até você. Sim. Né? Então, se foi de um e-mail oficial, se foi do fornecedor e ele estava com a máquina infectada,
que possibilitou aquela fraude, Tá. né? Ao banco que permitiu abrir aquela conta que é usada para fraudes, Sim. né? Sim. Mas sempre a prevenção é o melhor caminho. Sim. Quanto mais atento você for, quanto menos ansioso, mais atento você estiver nos pagamentos que você estiver fazendo, verificando que realmente aquele o destinatário do dinheiro lá, ele é realmente o que você tinha que pagar, menos dor de cabeça você vai ter. Porque você for vítima de um golpe, primeiro, se for um boleto, você só vai descobrir isso depois que já estiverem te fazendo cobrança. Sim. Muitas vezes já trouxe um monte de transtorno. Sim. Aí você vai atrás do banco para verificar. O banco vai falar, mas não fui eu. Sim. Aí você vai ter que ingressar com uma ação no judiciário, né, esperar um resultado, e até que isso aconteça, você vai ter que resolver aquele problema de novo. Sim, sim. Então, e aquela história, quem pagar mal, paga duas vezes. Então. Tem que ter muito cuidado. Sim, ainda que você possa... Porque a pessoa pode ser compreensível, ou ela pode aguardar, e se ela não for, é complicado. Cristiane, assim, eu já tive no escritório alguns casos realmente de fraude, inclusive até de assalto, de roubarem celular, tá desbloqueado e conseguem fazer, né? Até hoje, todos foram procedentes. Sim, sim. Né? Os clientes conseguiram reaver o dinheiro, tiver alguns dano moral, né, junto. Mas, nesse meio tempo, né, tirando esse caso de furto que a pessoa não está esperando mesmo, ele teve que arcar com aquelas consequências. Quer dizer, ele teve que cobrir um cheque especial, ou pagar o juros de cheque especial, teve que fazer um empréstimo para poder cobrir outros compromissos deles, até que aquela situação no judiciário seja resolvida. Porque nem todos os bancos, em nem todas as situações, eles vão automaticamente identificar que realmente houve uma possibilidade de fraude e devolver o dinheiro para o cliente. Né? Agora, se eu recebo um Pix, que eu não estou esperando, que eu não sei a procedência, a pessoa também que recebe tem que agir de boa fé. Eu acredito que a gente tem que sempre agir. Como que eu vou pegar esse valor e vou gastar? Eu não sei a procedência. Por exemplo, caiu na minha conta um Pix, sei lá, de um valor alto. Eu não sei, não sei de onde veio aquilo. Porque tem sempre os espertinhos também. Eu acho que é má fé. Igual, por exemplo, você achou uma carteira e não devolveu. Ou não levou sei lá, no órgão público, na polícia, sei lá, e devolve. Também assim, vai também da boa fé, porque se eu recebo um Pix que eu sei que eu não estou esperando aquele valor, eu entendo que eu tenho que ir até o banco, alguma coisa aconteceu aqui, sei lá, para se precaver também, porque eu recebi um Pix, eu não sei a origem, porque também tem que ter a boa fé, nós temos que trabalhar com a boa fé, o caráter, acho que falta muito isso, as pessoas têm que trabalhar com a boa fé, não é porque passaram errado, eu vou reter e vou usar. Eu estou apropriando de forma errada de uma coisa que não é minha. Não, perfeito. Né? Agora, por exemplo, 1 milhão na minha conta, pega a família, vamos embora tornando. Vamos lá, Universal. Não, porque lógico que é uma tentação, mas... Não, uma brincadeira à parte. Pelo correto, né? não... Exatamente, mas como eu falei, para evitar que você tenha um prejuízo maior, entre em contato realmente com o seu banco. Fale, olha, eu recebi um valor aqui na minha conta, não reconheço, não sei do que se trata... Existem mecanismos oficiais do banco, com o Banco Central, para devolução para aquele remetente. Sim. Né? Evite fazer hoje, ainda que seja de boa fé, automaticamente você devolver diretamente para a pessoa que lhe fez, que pode acontecer do inverso, ela de má fé, também pedir a devolução pelo mecanismo, sendo que fez o Pix errado. Então, vai sair 2 vezes da sua conta. Sim. Né? Mas, realmente, como você falou, aí é uma questão de caráter, uma questão de boa fé. Né? Então... receber alguma coisa, procure realmente já a sua agência, o seu banco. Porque a boa-fé, a ética, essas coisas, lealdade, é uma coisa muito também pessoal, da formação, do caráter da pessoa. Agora, por exemplo, pode acontecer, aquela pessoa estava com a conta negativa. Aí é complicado. Aí o dinheiro entrou, o banco automaticamente, né? E ela não estava nem no cheque especial, que se tirar vai voltar para o cheque especial, não. Ela estava devedora mesmo. Aí ela não teve culpa. Ou estava com alguma prestação atrasada, o banco foi lá. Verdade. Já entrou aquele dinheiro rapidinho, né? Mas ele já tirou antes do que o dinheiro entrar. Seria ótimo para ela. Então, dinheiro caiu, pagou meu saldo negativo. Aí, infelizmente, para quem fez o errado, ainda que ele possa pedir de volta o dinheiro, que ele possa... Mas aí ele vai ter que resolver também com o banco da pessoa ali, porque ele já fez um estorno de um débito, né? Sim. Então, é complicado. Vai voltar também. Então, preste muita atenção para saber se quem você está pagando é aquela pessoa. Não, sim. De novo. Ainda mais o Pix, que o Pix você tem por e-mail, por número de telefone. CPF. Né, CPF. Então, e-mail é mais difícil de chave aleatória,
o e-mail, chave aleatória, são mais específicos. Sim. Então, errou uma letrinha, talvez não consiga realmente Sim. fazer a transferência. Mas um telefone, se errar um número, você pode enviar para a pessoa errada. Sim. Né? A mesma coisa do CPF. Às vezes um número só você envia. Então, prestar bem atenção para evitar dor de cabeça. E você já caiu em algum golpe? Você caiu já em algum golpe, alguma coisa quase. assim? Quase. Eu já. Quase. Não tenho vergonha de dizer, porque eu estava tão distraída que eu caí no golpe. Mas sabe assim, eu tinha realmente, estava quase que na época de renovar a assinatura de um e-mail, né? E eu estava recebendo o e-mail como se fosse realmente da empresa que faz a operação lá, que faz o... Bom, aí eu entrei, tava com dúvidas, né? Mas fui lá, entrei no link de pagamento, cartão virtual, para passar o número do meu cartão, né? E tava lá em dólar, $12. Falei, bom, se for golpe, $12, vezes o câmbio 5, R$60, vou ficar bravo, mas também não vai, né? Daqui a pouco eu recebo uma mensagem no meu celular. A compra não foi autorizada, 3 mil e poucos reais. Isso aparecia como $12, inclusive lá. Mas você vê como é doido esse negócio, realmente. A compra, no final das contas, era de 3 mil reais. Ela não foi autorizada pelo cartão, ainda que eu tivesse tempo ainda de cancelar, mas ela não foi autorizada porque não tinha limite naquele cartão para aquele valor. Sim. Né? Que é um cartão que eu uso realmente só para essas comprinhas, essas coisas, para evitar isso. Mas por conta disso é que eu não levei o golpe. Uma outra coisa de segurança que aconteceu comigo, uma vez eu peguei Uber e eu... Fazendo propaganda Uber aqui. Você patrocinar o podcast. E eu coloquei o cartão e foi clonado. E depois eu liguei no banco e o banco falou, quando for comprar pela internet ou for cadastrar, sempre coloca um cartão aleatório, virtual, que aí expira em 48 horas. Então isso é uma dica de segurança para quem está nos assistindo. Doutor, pra gente tá chegando no finalzinho, dá uma dicas aí, assim, que vem à sua cabeça de dicas de segurança, né, que nós temos. Você já falou, mas assim, resumindo, para as pessoas no dia a dia. Por exemplo, essa questão do cartão virtual. Quando for comprar numa plataforma, nunca colocar o cartão, o físico, né? Colocar um cartão que expira em 48 horas. O que mais? Vamos lá, o cartão virtual. Virtual. Né? Prestar muito atenção em promoções bombásticas daquela iPhone por R$1.000, iPhone 15 por R$1.000, ou um terno que custa 3 mil por 300. Esquece. Isso dificilmente é verdadeiro. Entre no site da empresa direto, você digite lá. Não vai atrás de um link que está naquela promoção, nada disso. Muito cuidado realmente com promoções. Uma que eu estava muito frequente, que eu estava vendo no Facebook, por exemplo, eram usando inteligência artificial, imagens de pessoas famosas, falando da indenização do vazamento de dados do Serasa que você mencionou, que você tem direito a 30 mil reais, isso, aquilo, outro. É golpe. As pessoas não fazem esse tipo de propaganda para uma empresa Serasa, para pedir indenização. Né? Então, como eu disse lá atrás, Cristiane, respire fundo. E quando for pagar um boleto, na hora que for pagar o boleto, observar se na hora que digitou a linha. Se apareceu realmente o nome do beneficiário, ou se não é de um... Porque muitas vezes a pessoa ela vai pagar, ela não observa, só que o beneficiário não é para quem você está pagando, é um terceiro, que aí é o golpe. Então não pagar rapidamente o boleto ali ou verificar. É sempre prestar atenção. Então tem a linha digitável ali, antes de dar o ok, digitar a sua senha, verifique se realmente o beneficiário é realmente aquela empresa, aquela pessoa que você tinha que pagar. Se realmente o valor está correto. Né? Qualquer coisa estranha, não faça, não termine a operação, faça um contato com o seu banco. Receber uma mensagem estranha de uma pessoa pedindo para depositar, porque está em tal local. Meu pai, filho, mãe, não sei, irmão. Dá ok, me passa os dados para onde que você quer que vá. Você vê que não é a conta daquela pessoa, não termine a operação, sabe? Tente contato com ela pelo meio que você costuma fazer contato com ela, né? Então, sempre é a cautela. Sabe? Não fique ansioso em querer ajudar, em querer resolver isso rápido, porque depois do golpe, conseguir retornar, conseguir restituir esse valor
pode demorar muito. Sim. E se passou um Pix errado ou recebeu, aí entra em contato com o banco ou com o Banco Central? Você falou... Não, entre em contato com o seu gerente, Tá. né? Explique que você fez um Pix errado, né? E para que ele lhe auxilie a usar o mecanismo especial de devolução do Banco Central, Tá. que é o MED. Ah, Né? Porque legal. dali vai ser, ele vai ter mais facilidade para poder lhe auxiliar de como resolver essa situação, né? Para que você faça tudo de forma correta. Tá. Doutor, então essas são as dicas de segurança mais importantes para a gente. E mesmo com essas dicas de segurança, todos nós, por mais que nós tentamos proteger os dados, não está tão protegido assim. Essa é a realidade, né? Tá. A gente tem que fazer tudo isso, mas não tem a gente não está seguro. Hoje, o que eu digo nesse mundo assim, globalizado e uma outra... digitalizado, né? Como eu digo assim, verdade. Não adianta ficar naquela paura, entrar em pânico e achar que... Não, mas tome os cuidados. O máximo que puder. Divulgue o menos possível da sua vida, o menos possível Sim. dos seus dados, né? Para evitar que pessoas façam mau uso desses compartilhamentos que você faz. Tá. Né? E sempre que receber qualquer coisa estranha, também pare, pense, não tenha ansiedade de ajudar naquele exato momento. Tá. Não tem dúvida, tá alguma coisa estranha, não é aquele canal normal que você costuma fazer, algum dado não está batendo com o que você fez, vai procurar orientação, veja alguém que possa lhe ajudar, né? Provavelmente você vai escapar de um golpe. Tá. Doutor, agradeço você ter vindo até aqui, os esclarecimentos. Já fica o convite para voltar, para falar mais sobre isso, sobre outras questões dos golpes digitais, porque isso vai se modernizando. Então, né? Muito obrigada. Quero que você deixe um recado para o pessoal que está nos assistindo. Você pode olhar para aquela câmera e deixar um recadinho, se despedir, deixar sua rede social. Bom, Cristiane, primeiro, obrigado pelo convite de participar pelo podcast. E todos de casa, espero que tenham gostado do bate-papo. E lembrando sempre, tomem cuidado, tenham calma, para evitar que realmente sejam vítimas de um golpe. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, Cristiane. Pessoal, um abraço, até o próximo podcast. E eu quero mandar aqui um abraço para Cláudia Trajano, Thiago Salvador, Dr. Francisco Flória e Dr. Luiz. Um abraço, gente, até o próximo programa.